funcionalidades da tela principal do SM Educamos. Neste momento, estamos acessando com o perfil de acesso Supervisor. Com isso, teremos acesso a determinadas opções que outros perfis não terão. No canto superior esquerdo, estará sempre o logo e o nome do colégio, os quais são definidos em Dados, Básicos, Campus, Nome e Local da imagem. Esta área com o logo e o nome do colégio funciona como um atalho para retornar à tela principal do SM Educamos quando estiver com alguma tela aberta, como estamos agora com a tela Dados Básicos, e queira retornar à tela principal. Basta clicar sobre o logo ou o nome do colégio e você será direcionado para Home ou tela principal. Logo abaixo é possível que o usuário, com perfis de acesso responsável de aluno e colaborador, defina uma foto para si. Para isso, passe o mouse sobre a área e é exibida a opção para alterar imagem. Arraste uma imagem para este local ou selecione uma imagem do seu dispositivo. Enquadre a foto no pontilhado e clique em Sim. Na tela principal estarão todos os avisos ativos e dentro do prazo de divulgação que foram enviados pelo colégio. Clique sobre o aviso para visualizar os detalhes. Você também pode clicar sobre o título Avisos para visualizar todos que foram enviados no ano, podendo navegar pelos meses para consultar os avisos. As reticências indicam que há mais de um aviso no dia. Clique sobre para consultar os demais avisos. Logo abaixo, dependendo do perfil do usuário, serão mostrados os aniversariantes do dia, se o colaborador ou o responsável desejar divulgar essa informação. Em Meu Espaço, será possível visualizar circulares, entrevistas, reuniões, mensalidades, atividades e serviços, pesquisas enviadas pelo colégio, entre outras opções, tais como boletim, notas das avaliações para os perfis aluno e responsável. Ainda em Meu Espaço, acima de cada uma das opções, pode haver um círculo com um número dentro, que indicará o quantitativo de mensagem não lida em cada opção. Para visualizar a listagem dos itens da opção sem abri-la, basta clicar sobre a seta do lado direito para expandir o card. A mensagem ainda não lida aparece em negrito para diferenciá-la das demais. Para fechar, clique novamente sobre a seta, clique sobre o card, cada uma das opções, para visualizar mais informações sobre o assunto. No caso da circular, clique em cima para realizar o download da circular. No topo da tela estão localizados todos os módulos, os menus de cada módulo, que são exibidos aos usuários conforme as permissões de cada perfil de acesso. Cada um deles será visto de forma detalhada em vídeos específicos. No canto superior direito, onde consta o nome do usuário logado, estão as informações de acesso, o nome completo do usuário, o e-mail, o perfil, o calendário escolar, o idioma e fechar sessão, ou seja, deslogar do Educamos. Em perfil, no caso eu possuo mais de um perfil na escola. Eu sou responsável por alunos, eu sou professora, também sou coordenadora e tenho um perfil de supervisão de escolas. Isso significa o seguinte, que no Educamos existe uma pessoa e ela pode ter mais de um perfil. Então, no caso, eu sou supervisora da escola, mas eu também sou responsável por aluno. Então, eu consigo mudar aqui a minha visão para responsável, basta selecionar o perfil, clicar no tique verde. E aí, no caso, o Educamos ele já atualiza a tela para
as permissões do responsável. Então o responsável consegue visualizar os avisos, os filhos dele. Sempre tem um filho que fica em destaque, porque todas as informações dele são apresentadas aqui. Então, no caso, as tarefas, a Ágata está selecionada, então são os deveres, as tarefas da Ágata. Se clicar nessa opção horário semanal, o Educamos vai abrir a agenda com todas as aulas dos dias da semana da Ágata. Retornar à tela principal do Educamos, descendo mais um pouco o espaço da Ágata, quais são as qualificações da Ágata. Se clicar sobre o card, o responsável consegue visualizar as notas da aluna, de cada professor que lançou novas notas para ela, e navegar pelas avaliações, pelos trimestres. Se clicar nesse ícone, consegue visualizar os detalhes do caderno do professor, ou seja, as avaliações parciais daquele componente curricular naquela avaliação. Descendo mais um pouco, tem as circulares, os boletins. O pai consegue clicar no boletim e realizar o download do boletim. Se a escola enviou alguma autorização para o pai de uma excursão, o pai consegue clicar aqui, autorizar, e a escola pode consultar essa informação. As ocorrências lançadas pelo professor, o pai consegue entrar nas ocorrências e visualizar quais foram as ocorrências que foram enviadas para sua filha. Consegue justificar aqui uma ocorrência que foi lançada, e se a escola permitir, ele consegue também anexar um documento, um anexo, um atestado ou qualquer outro documento. Ainda tem o espaço do responsável. Aqui no caso tem algumas opções de matrícula online, que ele consegue matricular um aluno novo na escola, ou fazer a rematrícula dos alunos que vão continuar na escola no próximo ano letivo, dar as permissões para as escolas que utilizam os livros digitais da ESM. Aqui mostra o nome completo e a foto do aluno no ambiente do ESM Aprendizagem, e os aniversariantes do dia. Aqui no menu lateral ele consegue visualizar as informações pessoais dele, também trocar em meus acessos o usuário e a senha de acesso ao Educamos. Vou mudar meu perfil, também tenho o perfil de professor. Seleciono o perfil de professor, clico no tique verde, o Educamos atualiza todas as telas para as opções disponíveis para o professor, que no caso já liberou 2 opções aqui dos módulos de avaliação e de comunicações. Em avaliações ele tem o lançamento de notas, o lançamento de ocorrências, de faltas, de ocorrências, as justificativas, aviso de incidência, tutoria para acompanhamento do aluno, clima emocional para medir como que o aluno está se sentindo no dia, as observações e também programações. Em comunicações, gerar uma felicitação para um aluno, autorização, os sites, criar equipes do Teams, do Grupo Office 365, Classroom e central de mensagens. Aqui no topo existe essa estrelinha que, uma vez você clicando numa tela, se você clicar na estrela, você pode colocar essa tela como favoritos para criar um atalho de telas favoritas. Então, vou voltar aqui para o menu principal, na tela principal do menu, e se eu clicar na estrelinha, que são os favoritos, aqui vem todas as telas que eu mais uso, que é como se fosse um atalho para acessar mais rapidamente as telas que eu uso com mais frequência. Vou retornar para o perfil de supervisor. A próxima opção aqui é calendário escolar. O Educamos ele abre
quando o usuário se loga ao Educamos, o Educamos abre no calendário ativo, que no caso aqui está do ano letivo de 2023, mas eu, como perfil supervisor, eu consigo navegar nos calendários anteriores e também nos calendários que foram abertos e ainda não foram ativados. Porém, os perfis professor, responsável e aluno, eles só conseguem navegar no calendário escolar ativo. Existe também aqui, eu não comentei, o perfil de aluno, tá? Que ele também tem algumas visualizações parecidas com o perfil de responsável, mas o responsável tem muito mais opções de menu que o aluno. A próxima opção é o idioma. Nesse caso aqui é possível alterar para um idioma que a escola também já configurou. E se alterar o idioma, todo o Educamos ele é traduzido para esse idioma selecionado. No caso aqui eu escolhi espanhol, ele traduziu todo o menu para o espanhol. Vou retornar aqui para o português para mostrar para vocês a opção de fechar sessão, que é encerrar a sessão no Educamos. E o próximo item aqui, o ícone. Este ícone, se você clicar sobre ele, ele vai te direcionar para a área de relatórios, que são os relatórios que foram emitidos pelo usuário que está logado. E a outra opção é o customizador de relatórios do SM Educamos. Este ícone em formato de interrogação, aqui estão os recursos do Educamos, é possível baixar, e a próxima opção da interrogação é o Educamos Makers, que é a central de atendimentos do SM Educamos. A última opção aqui nesse menu é esse ícone em formato de quadrado. Ao clicar sobre ele, o sistema será ajustado para ocupar a tela inteira. Para retornar, basta clicar no ESC e volta ao padrão de visualização do Educamos. As opções Minha Agenda e Horário Semanal permitem que o aluno e o professor consultem toda a sua agenda, horários de aula, reuniões, entrevistas e eventos em geral. O professor ele pode programar eventos, agendar reuniões e entrevistas. Ao clicar no ícone em formato de calendário, é possível navegar no dia ou semana desejada. E ao clicar sobre um horário de aula, o card é expandido e serão habilitadas para o professor atalhos para as telas de lançamento de lista de presença, de notas, o Teams, o Classroom e ainda consultar e inserir toda a programação de aulas, tarefas, exames, lembretes, anotações. E ao clicar em horário semanal, a agenda em formato de calendário será aberta com toda a programação de aulas do professor da semana. Ele pode navegar em diferentes semanas e também clicar sobre a aula para visualizar os detalhes dessa aula, como lançar tarefas para os alunos, exames, lembretes, colocar uma anotação pessoal para ele, registrar a programação, lançar o registro do conteúdo ministrado, se ele faz lançamento das programações do plano de ensino, onde ele já registra todas as aulas previstas do ano, ele consegue consultar as aulas, consegue daqui ir para a lista de passar a lista, a tela de passar a lista, a tela de lançamento de notas, imprimir a lista de tarefas que foram encaminhadas para os alunos nessa turma desse componente curricular. E no lateral à esquerda,
As opções variam conforme o perfil de acesso do usuário. Porém, a opção Meus dados, informações pessoais e meus acessos, todos os usuários podem acessar se a escola desejar. O que varia são alguns campos. Em informações pessoais, os usuários, desde que a escola permita, conseguem editar os seus dados pessoais ou apenas consultá-los. Em dados familiares, usuários que possuem filhos na escola podem navegar pelos filhos e consultar os dados cadastrados e alterá-los, exceto a foto, porque a foto do aluno somente a escola consegue inserir no SM Educamos. Em comunicação com a escola, há algumas outras opções, dependendo do tipo de usuário, e em todas existe a opção se deseja mostrar o seu aniversário na web e nos aplicativos. E em contas adicionais para os perfis colaboradores e alunos, há uma conta do Microsoft 365. Em meus acessos, o usuário ele consegue alterar o login de acesso, a senha, e existem umas outras opções, dependendo do perfil da escola, se utiliza Google for Education, existe a opção de vincular a conta do Google, desde que a escola já tenha informado isso anteriormente para a equipe de implantação do SM Educamos. Uma outra opção comum, disponível apenas para os perfis aluno e professor, é a opção Componentes Curriculares. Nesta opção, os alunos conseguem consultar os componentes curriculares da sua turma, que possuem livros que foram vinculados aos componentes, livros digitais, e os professores também conseguem navegar no livro digital. Basta clicar na capa do livro da turma desejada e é aberto, no caso do SM Aprendizagem, o conteúdo digital do livro. Para os perfis colaboradores, professores e alunos, há ainda os recursos do Microsoft 365, como o e-mail, minhas conversas, que é o Teams, meu espaço, que é o OneDrive, e sites que a escola ou o professor podem criar para a sua turma e o componente curricular. Já a central de mensagens é uma opção que a escola pode liberar para todos os perfis, se assim o desejar. No rodapé da tela principal, há informações sobre o código do colégio, o número do total de acessos e o último acesso realizado pelo usuário. Descendo um pouco mais, há uma opção para baixar os aplicativos, o SM Educamos Professores ou Docentes e o SM Educamos Famílias.